Fala galera, tudo bem com vocês? Continuando aí dentro do nosso grande bloco de ecologia, né? A gente vai falar de um assunto importante, um detalhezinho curioso, recorrente de prova. Falávamos, né, naquela aula de introdução à ecologia sobre as tais populações biológicas. Relembra, população biológica, um conjunto de indivíduos de mesma espécie, em um mesmo local, em um mesmo habitat, e no mesmo período de tempo. Se ecologia é a ciência da interação, esses indivíduos estão interagindo entre si. E é muito válido que a gente entenda como é que se dá o crescimento padrão de populações biológicas, de populações de seres vivos. E eu me refiro tanto a uma bactéria que está crescendo numa placa de Petri, um fungo, por exemplo, uma população de bactérias, né? Eu também posso estar me referindo à população de gnus numa savana africana. Qualquer que seja a população biológica em questão, é válido a gente entender como é que se dá esse gráfico de crescimento populacional. Como que as populações biológicas, elas crescem com o passar do tempo. Como é que se dá esse comportamento, esse crescimento? E o mais importante, jovem, quais fatores estão relacionados a isso, tá? Bom, tem alguns conceitos aqui que você já viu, por exemplo, na geografia. Então tenta relembrar que vai ajudar a gente. Fatores que estão relacionados a essas oscilações no crescimento de uma população. E que estão relacionados, e eu quero que a gente, né, relembre junto disso daqui. Seguinte, é claro que o número de nascimentos em uma população é algo que faz essa população crescer, naturalmente, né? Ou seja, isso, neste caso, eu estou me referindo à famosa, alguns conceitos que a gente precisa guardar, a famosa taxa de natalidade. É a taxa de natalidade. Perfeito? Isso é um primeiro ponto, tá? Vamos colocar aqui essa atenção que a gente tem que estar atento. Taxa de natalidade. Perfeito? Bom, outro fator essencial, pessoal, que a gente pode pensar nessa dinâmica populacional, né, é o oposto da taxa de natalidade, que é a taxa de mortalidade. É o número de óbitos em uma determinada população com o passar do tempo. Natalidade e mortalidade. É óbvio que esses dois fatores estão relacionados ao crescimento de uma população. Tá beleza? Perfeito. Outros dois pontos aí essenciais para que a gente possa pensar em populações biológicas. Outros dois fatores. E aí a gente vai falar das taxas. Da taxa de imigração. Perfeito? E da taxa de emigração. Imigração e emigração. O número de indivíduos que estão chegando num determinado local, que vão estar compondo essa população, e o número de indivíduos que estão deixando essa população em questão, né? Perceba que esses fatores estão intimamente relacionados a essa dinâmica populacional, a este crescimento de uma população. Então é válido que a gente esteja atento a isso, né? É claro que isso aqui está super relacionado, quando eu penso em imigração e emigração, até a fatores evolutivos. A gente vai falar lá na frente em evolução do famoso fluxo gênico. Como é que esses movimentos migratórios, né, eles estão intimamente relacionados ao curso evolutivo de uma determinada espécie, de uma população de seres vivos. Tá beleza? Bom, para a gente entender melhor esse gráfico de crescimento populacional, tem aqui três termos que eu preciso conhecer, né? O potencial biótico, que você pode encontrar em prova, potencial biótico ou ainda potencial reprodutivo. Potencial biótico ou ainda potencial reprodutivo. A gente vai falar da resistência do meio e ainda a tal capacidade, suporte ou o que a gente chama de K de uma população. Potencial biótico ou reprodutivo, resistência do meio ou resistência ambiental e a capacidade de suporte. E aí a gente vai pegar esses dados aqui, esses termos, esses conceitos e aplicar nesse nosso gráfico de crescimento populacional, para a gente entender melhor o que é isso. Relaciona esse padrão, relaciona o fato da taxa de natalidade, imortalidade, imigração e emigração, tá bem? Pessoal, o que seria esse tal potencial biótico ou reprodutivo? Isso, na verdade, mostra o crescimento de uma população em condições ótimas, em condições onde os recursos, né, eles são infinitos. Você tem recurso de maneira abundante. Quando eu penso em recursos, recursos são estruturas, são coisas, digamos assim, essenciais para uma população. Por exemplo, a água. Por exemplo, o alimento. Isso é um recurso. É algo que normalmente é finito.
Quando eu penso em potencial biótico ou reprodutivo, a gente está considerando todas as potencialidades, o máximo que essa população poderia crescer. Então perceba que eu posso representar, vou utilizar aqui, né, o giz azul, para a gente mostrar essa curva que mostra a minha curva de potencial biótico. Ou seja, é uma curva onde eu tenho esse crescimento exponencial. Essa população que está crescendo aí de maneira infinita é a minha curva do potencial biótico, né? Perceba que essa minha linha tracejada vai me mostrar aqui o K, que é essa tal capacidade de suporte. E aí a gente vai relacionar todos esses conceitos. O que é o meu potencial biótico? São essas, né, condições ótimas de crescimento de uma população. Então vamos anotar isso daqui, né? Potencial biótico são as condições ótimas de crescimento, condições ótimas de crescimento de determinada população, ok? E olha só, pessoal, esse crescimento, ele se dá com recursos que são infinitos, ou melhor, fica muito abstrato, muito tópico a gente falar recurso infinito. Então vamos pensar que é um crescimento onde eu tenho uma abundância de recursos. Ou seja, água, alimento, né? Enfim, oxigênio. Todos esses recursos estão de maneira aí abundante para uma determinada população. E aí aqui eu tenho essa minha curva de potencial biótico que mostra esse crescimento aí, né, infinito dessa população. E aí eu te pergunto, será que alguma população tende a ter esse crescimento dessa maneira? Professor, mas uma bactéria crescem muito rápido, vão fazendo divisões mitóticas consecutivas, um crescimento acelerado. Não tenha dúvida disso. Mas olha só, chega um momento que se essa bactéria é cultivada numa placa de Petri, por exemplo, vai ter uma limitação ali de espaço, ou de alimento, ou as bactérias vão começar a competir entre si pelo espaço em questão. Na natureza, menos ainda, não há essa condição onde os recursos são infinitos. Desta maneira, pessoal, esta curva é uma curva teórica. Nenhuma população biológica cresce dessa maneira, né? Uma vez que essas condições ótimas, essa aqui é a curva do tal potencial biótico, que mostra essas condições ótimas. Mas na natureza você tem competição, você tem briga por recursos, né? Você tem fatores, né? Populações vindo, populações chegando, aumenta-se a predação, parasitismo e assim por diante. Então nenhuma população apresenta esse tipo de crescimento. Perceba que toda população biológica tende a crescer dessa maneira. Essa curva, olha só, que é uma curva em S. Uma curva em S até atingir o K. Perceba que aqui em laranja eu tenho a minha curva de crescimento, olha o que eu vou colocar aqui para nós, uma curva de crescimento real. Essa aqui é a minha curva de crescimento real, porque aqui de fato nós temos como é que se dá o crescimento de uma população. E eu percebo que essa minha curva, que faz um S, e aí na verdade isso aqui é até um padrão que você pode guardar, um crescimento de seres vivos, eu tenho essa curva, que é uma chamada curva sigmoide, em S, né? Que mostra esse padrão aí logístico de crescimento, que é da maneira pela qual uma população cresce. Vê se você consegue relacionar comigo, né, os fatores que a gente comentou aqui. Perceba que nesse momento a população tende a crescer bastante. Significa que neste ponto, vê se você concorda comigo, a minha taxa de natalidade, por exemplo, ela é maior que minha taxa de mortalidade. Por isso que essa população tende a crescer. Quando eu olho essa curva se estabilizando no K, na capacidade de suporte, que a gente já vai definir o que é, eu consigo visualizar que neste momento a minha mortalidade, né, é maior, não ficou bom, atenção, a minha mortalidade ela é maior do que a minha natalidade. E é dessa maneira que a gente tem esse crescimento, né, de uma população. Perceba que a gente tem aqui, né, um limite entre a curva do potencial biótico, né, das condições ótimas, e essa curva real. Então aqui a gente tem algo que está, né, intermediando aí o meu crescimento real e o meu crescimento biótico, o meu crescimento ótimo, perfeito? Que está aqui.
E o que seria de fato, né, esse momento? O que mostra essa diferença aí sublinhada em verde entre essas curvas? Isso aqui, pessoal, está mostrando exatamente a resistência do meio. Perfeito? Isso aqui está mostrando exatamente a resistência do meio. Que são fatores que vão estar aí impedindo com que essa população tenha o seu crescimento ótimo, o seu potencial ótimo. Perfeito? Então, galera, essa resistência do meio, vamos anotar aqui, são, na verdade, fatores que inibem o crescimento, de uma população. Perfeito? Isso é a tal resistência do meio, resistência ambiental. São parasitas, são predadores, ausência de recursos, condições do meio não adequadas, qualquer coisa que faça eu ter essa diferença entre o meu potencial biótico e a minha curva real. Mas o que seria o K? O que seria esse momento onde essa população ela tende a se estabilizar no K, que é a tal capacidade de suporte? A gente pode falar que o K nada mais é do que a quantidade de recursos que tem no meio e o quão de indivíduos podem estar naquele local de acordo com a quantidade de recursos que a gente tem, ok? Ou seja, é a capacidade máxima de indivíduos que os recursos do meio suportam. Conseguiu visualizar isso? Ou seja, é o tanto de recurso que a gente tem de água, de território, enfim, qualquer recurso de alimento que nós temos, onde essa população ela pode crescer e aqui se estabilizar. Claro que ao longo do tempo aqui pequenas oscilações ocorrem por N fatores distintos, né, que explicam mortalidades ou natalidades, movimentos migratórios, mas na verdade, em determinado momento, qualquer população biológica tende a estar próxima aí a esse K, que é a minha capacidade de suporte, que é a quantidade limítrofe de indivíduos que os recursos do meio suportam. Ficou bonito agora? Vamos anotar isso daqui. Capacidade de suporte nada mais é do que a quantidade limítrofe de indivíduos que os recursos do meio suportam. Beleza, é isso. Então, galera, fica atento a esses termos, tá? Fica muito atento a isso. E fica atento a saber analisar esse gráfico de crescimento populacional. É essencial que você saiba, né, o porquê que isso aqui é a curva real, o que seria essa curva de potencial biótico, esse fator comparativo, né, e essa tal resistência do meio. É claro que aqui eu não coloquei as coordenadas, mas imagina que a gente esteja falando um número de indivíduos com o passar do tempo, né? E aí a gente analisa como é que essa população ela está variando ao longo do tempo. Tá bem? Espero que tenha ficado claro. Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.